Querido Pai, muito obrigada por este momento, obrigada por podermos estar aprendendo mais a tua palavra. Entrego nas tuas mãos a vida do Isaac, teu servo, se esteja falando através dele, ó Pai. Muito obrigada. Assim nós oramos no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Daí eu te deixei como co-host, tá? Para caso eu não esteja prestando atenção, você manda ver lá. Tá bom, gente. Hoje a gente chegou para um livro que eu acho que é um livro amado por muitos e odiado por quase ninguém, né? Eu acho que nunca ouvi ninguém falar que o livro de Provérbios é um livro chato ou que o livro de Provérbios é um livro difícil de ler, porque ele é sim, relativamente simples, né? São vários ensinamentos rápidos. E então eu acho que praticamente todo mundo gosta de ler esse livro, né? Então é um livro amado por muitos e odiado por ninguém que eu conheço. Então é um livro muito bom, é um livro muito legal. E eu queria falar algumas coisas aqui, ó. Deixa eu só abrir meu PowerPoint para vocês, para ficar melhor. Só um momentinho. Aqui. Aqui, pronto. Então, vamos começar falando do livro de Provérbios. Ele é um livro, assim, muito fácil. Por quê? Porque ele é um livro extremamente prático. É um livro, assim, acho que em termos de conteúdo prático, praticamente é o que mais tem, é o que mais se ressaltam, né? E o livro de Provérbios, ele participa dos livros de sabedoria, que juntamente com o livro de Eclesiastes e Jó, é um livro que vai ensinar coisas práticas, de viver práticos para nós, né? E o que eu queria falar para vocês é que, assim, ó, não sei porquê, não sei exatamente quando, eu não sei se foi a comunidade científica que nos estragou, mas atualmente nós tendemos a dividir muito a prática da teoria. Oh, tem alguém dando eco aqui, se puder multar, por favor. A gente tende a fazer essa separação. E para nós, às vezes, é um pouquinho difícil entender, né, como colocar na prática a nossa teologia. E a gente fica nesse limbo de, nossa, como que faz? Mas eu queria falar para vocês que a cultura judaica, ela é extremamente prática. Então, praticamente toda a teologia que eles recebiam, eles conseguiam colocar na prática. E um muito curioso, quando eu fui para Israel com a pastora, a gente estava lá no Muro das Lamentações, e o nosso guia, que era o Saião, mas eu, junto com o Yehuda, a Susan gosta do Yehuda, a Susan conhece, eu tive o privilégio de estar com ele, esse cara é uma enciclopédia humana, e ele falava assim, ó, vocês estão notando como os judeus oram? É muito diferente de como os cristãos oram, né? Então, eles iam lá para o muro, eles ficavam fazendo as orações deles, e eles ficavam balançando, eles balançavam muito, eles eram extremamente expressivos. E quem vê e não entende, fala assim, cara, esse pessoal aí, será que tá cheio do Espírito Santo? Tá fazendo sapateado do fogo? Ou será que tá bêbado? Né? Então, quem não entende vai olhar isso e falar, nossa, que esquisito. Mas o Yehuda, ele explicou, ele falou, gente, é porque para o judeu, ele não separa a vida espiritual da vida prática. Então, enquanto ele ora também com o seu próprio corpo, tá? E é isso que é muito interessante da cultura judaica. Em algum momento, o cristianismo a gente separou. A gente falou assim, ó, isso aqui é teologia e isso aqui é prática. E começou a caminhar, por mais que eles conversem bem, começou a caminhar um pouquinho mais distante um do outro. Mas o livro de Provérbios é totalmente o contrário disso, tá, gente? Eu vai falar assim, ó, esse livro, ele é um livro que vai é, é um livro prático, que vai ensinar o jovem a como viver uma vida prática, uma vida religiosa prática, mas não religiosa no termos de religiosidade que nós conhecemos. Porque para o povo judeu a gente sabe que religião faz parte do viver e o viver é religião. Não tem essa distinção tão tão feita como nós fazemos hoje, né? Então, antes disso, eu queria dar um alerta, hein, gente? O livro de Provérbios, ele não é um livro de promessas. E por que que é importante nós entendermos isso? Porque ele vai falar certas coisas aqui, muito afirmações bem fortes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não inclui dor alguma. Será que
a bênção do Senhor não inclui dor alguma? E será que isso está falando, vai contra o que Cristo viveu? Porque acho que, creio eu, que Cristo viveu muita dor, né? Enquanto ele estava aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Provérbios, ele não é promessa. Nós não podemos encarar como promessa. E uma das mais famosas frases, por exemplo, seria o Provérbios 22:6, falar: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar do tempo, passar dos anos, ela não se desviará deles, né? Então, será mesmo que se nós ensinarmos todas as doutrinas, ensinarmos toda o viver cristão para a criança, será que ela não vai se desviar? O texto não está falando isso, ele está falando assim, gente, se vocês fizerem isso, pode ter certeza que a chance da criança permanecer no caminho do Senhor é muito maior do que se você não o fizesse. O mesmo acontece na primeira afirmação. Fala assim, a bênção do Senhor traz riqueza. Não é que você não vai ter dor, mas a dor vai diminuir bastante se você viver de acordo com o que Deus preparou para você, né? E esse é um ponto extremamente importante para entendermos, tá? Eu acho que isso, assim, talvez o... eu não vou falar da conclusão já, mas é algo que você precisa levar para você, tá, gente? Ó, são dicas que o sábio está nos dando para vivermos uma vida melhor, tá? E é muito interessante porque o livro de Provérbios, ele não vai falar tanto do nosso relacionamento com Deus, mas ele vai falar assim, ó, a partir do nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos horizontais, o nosso viver e o nosso dia a dia vai se tornar muito melhor do que se nós não tivéssemos Deus, tá? E eu queria fazer uma... aqui, falar um pouquinho da autoria, né? Então, a autoria, assim, a maioria, né? Predominantemente tem escritos de Salomão, tem alguns autores desconhecidos, alguns sábios professores, e vai terminar com dois salmos bem interessantes, dois provérbios bem interessantes, né? Agur e Lemuel, que é o que o pastor Arata falou hoje, tá? Esses dois últimos capítulos provavelmente foi adicionado depois, tá? E vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê. A data foi mais ou menos por volta de 715 a.C., entre 715 e 686, né? Foi no período do rei Ezequias. Provavelmente ele foi o cara que juntou o livro, né? Que fez o assemble, eu não sei como falar em português, mas ele juntou o livro e por isso que foi mais ou menos nessa época. Mas os ditos, muito deles foram de Salomão, tá? E qual que é o objetivo do livro? O objetivo é ajudar o jovem a obter sabedoria. O legal do livro de Provérbios é que ele vai falar assim, gente, todo mundo tem acesso à sabedoria. Basta você correr atrás, tá? Então, é um livro que vai mostrar a acessibilidade, que todos nós podemos viver uma vida igual a Salomão, viver uma vida sábia. Isso está ao alcance de todos, tá? Qual que é o objetivo do livro? Então, eu vou só ler aqui um versículo que acho que fala muito bem. Opa. Copilar isso. Obrigado, Susan. Desculpa. Estou treinando para um português mais castiço. Mas vamos lá. O objetivo, eu acho que ele vai falar muito bem no primeiro capítulo. E vai falar o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina. Olha só, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, gente. Não é possível ser sábio sem disciplina, tá? Por quê? Porque sabedoria aqui para o judeu não é o acúmulo de conhecimento, mas é o viver prático, tá? Então, vai precisar de disciplina e sensatez. Fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação. Tá? Mais uma vez, esse livro, gente, é um livro extremamente prático. Se você está lendo Provérbios e só adquirindo conhecimento e não está mudando a maneira como você vive, provavelmente você está lendo esse livro de uma maneira errada. Então lembre-se que esse livro, gente, ele é
Por que que ele é amado por tantos? Porque ele nos ajuda no nosso dia a dia. É um livro extremamente prático, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e eu vou escolher alguém aqui para responder. Deixa eu ver. Léo, por favor, responda essa pergunta aqui. O que difere o provérbio bíblico, né, que nós conhecemos, dos outros provérbios, como por exemplo o provérbio chinês? Uma pergunta difícil, hein? É que isso vem de Deus. Cara, essa é a resposta mais clichê que existe, mas é a resposta certa, cara. Parabéns, você acertou. É justamente essa a diferença, tá? Eu dei uma pesquisada aqui em alguns provérbios chineses, por exemplo. Tem alguns provérbios que são extremamente práticos, mas outros que são só observações da vida, né? E vai falar assim, ó, olha isso que bonito, o provérbio chinês, tá? Assim, eu peguei do Google, tá, gente? Eu não sei se realmente é um provérbio chinês, mas ele vai falar assim, nossa, aquele que tem, aquele que vende flores sempre terá a mão perfumada. Bonito, né? Poético e tal. Mas na prática, assim, eu não sei como se aplicaria. Talvez eu arranjar uma namorada que trabalha com flores, porque ela sempre vai ser cheirosa. Não sei. Mas, enfim, o provérbio chinês, ele tem algumas coisas que são desse naipe, mas muitas delas também são que te ensinam a como viver a vida. E não só isso. Tem muitos provérbios de outras nações que falam exatamente que o provérbio bíblico está falando. Aí você pensa, não, por quê, né? Será que qual que é a exclusividade? O que que difere? E é justamente o que o Léo falou, não tem outra explicação. É que o nosso provérbio, ele é um provérbio que nos ensina a como viver o nosso relacionamento com Deus, tá? Então a nossa premissa do nosso provérbio é o quê? É o temor ao Senhor. Então, como o nosso relacionamento horizontal pode refletir o nosso. Não, mentira. Como o nosso relacionamento vertical reflete os nossos relacionamentos horizontais, tá? Isso é muito importante. Esse é o princípio do provérbio bíblico e é isso que difere dos demais provérbios, tá? Mas realmente são muito parecidos. Então, provérbios muitas vezes é o quê? É o cidadão lá que vive e ele vai aprendendo com a vida. A vida é dura, né? Ele vai falar assim, gente, ó, é melhor você trabalhar direito, né? Em vez de ganhar uma renda ilegal, porque assim você vai ter mais paz no coração. Você não precisa ser cristão para entender isso, certo? Qualquer um poderia entender isso se ele vivesse isso. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que esse conhecimento acumulado, esses provérbios acumulados, foram provérbios vividos pelo povo de Deus também. E é o povo de Deus que compilou tudo isso, e é o povo de Deus que vai falar, gente, ó, isso que a gente está escrevendo vai muito de acordo com o que nós aprendemos de Deus. Isso que nós estamos compilando, isso que nós vivimos também de outras nações, são relacionamentos que nos ajudam a viver melhor. Porque Deus quer que nós vivamos melhor também, tá? Então, assim, gente, não acho que o nosso provérbio é muito melhor que o dos outros. O que difere os nossos provérbios é que o princípio de tudo é como honrar a Deus nos nossos relacionamentos e como viver honrando a Deus, tá? Que talvez o provérbio chinês não tenha essa preocupação, mas não quer dizer que o provérbio chinês não vai te ajudar, porque são vivências de pessoas, né? E eu acho que experiências nos ensinam muito a como ter uma vida mais saudável. Então, ó, eu queria só dar uma lida aqui no livro do Gordon Fee. Ele vai falar o seguinte: embora muitos desses provérbios sejam comuns às outras culturas, os provérbios desse livro foram adaptados especialmente para a vida na comunidade da Aliança de Israel. Elas pressupõem não apenas a aliança da lei, de fato, temer a Javé é odiar a mal, mas também é a vida do povo de Deus na Terra Prometida. Então, o que o Gordon Fee está falando, ele fala assim, gente, ó, pode ser que o povo de Deus
roubou os provérbios de outras nações, porque eles foram escravos por bastante tempo, eles conviveram com as outras nações. Mas tudo que eles acumularam foram aprendizados de como viver a aliança de Deus, de como viver esse relacionamento com Deus aqui na Terra, tá? Então, gente, nós como cristãos, o livro de Provérbios vai nos ensinar muito isso também. E por isso que ele é muito importante. A pastora sempre me ensinou, né? Ela falou assim, gente, você precisa acordar lendo um salmo. Não, mentira, você precisa acordar lendo um provérbio para você viver o dia melhor e terminar lendo uns salmos, para você refletir o seu relacionamento com Deus. E eu acho isso muito válido, gente. E são 31 provérbios, a gente pode ler um por dia, todo dia, e a cada mês, mais ou menos, a gente vai terminar o livro inteiro, né? Então, esse livro é muito especial mesmo. Ó, algumas coisas importantes desse livro, tá? Ele vai personificar a sabedoria. Provérbio 8, ele vai falar que a sabedoria é como se fosse uma mulher que está te convidando a aprender as lições da vida, a aprender como viver uma vida mais saudável, como viver uma vida melhor do que a vida do insensato, porque o insensato ele vai sofrer muito, tá? Então vai personificar. Isso é um método de ensino muito efetivo, né? Quando você faz essa construção de que a sabedoria foi criada por Deus e ela estava lá desde o princípio, faz o jovem entender que a sabedoria tem um papel muito importante na vida. Faz o jovem entender que a sabedoria tem um relacionamento direto com Deus. E é por isso que ela faz convites tão importantes para nós e cabe a nós aceitarmos esse convite, tá? Então ele passa uma mensagem muito melhor quando ele usa essa técnica de personificação da sabedoria. E isso deixa mais interessante ainda se nós pensarmos no capítulo 9, que ele vai fazer justamente essa comparação da insensatez com a sabedoria. Então, enquanto a sabedoria é uma mulher que está tentando te ensinar, que está convidando você e a sua família a viver melhor, a insensatez é como se fosse uma mulher adúltera, uma mulher que está tentando tentando te levar para a cama, né? Em termos mais vulgares. E eu peguei essa foto aqui porque essa Insensatez é um filme da Megan Fox, onde ela é uma vampira, né? Então ela seduz vários homens e depois mata os caras, né? E a Insensatez faz algo muito parecido. Enquanto a sabedoria está tentando nos ensinar a viver, a insensatez, o tempo todo, o livro de Provérbios vai falar que a insensatez está tentando destruir a sua vida. E é por isso que é tão perigoso a insensatez. Mas, ao mesmo tempo, a insensatez, ela é extremamente sedutora. Ela é algo que, quando você olha, você vai ter vontade de caminhar em direção dela, né? E é por isso que, quando nós lermos o livro de Provérbios, vai falar muito sobre a mulher adúltera, vai falar muito de como ela vai te seduzir. Ao mesmo tempo que ela está te ensinando sobre a sua vida sexual, também está falando assim, ó, gente, presta atenção, hein? A insensatez é igual a essa mulher. E se afaste dela, porque ela vai destruir a sua vida. Mas a mulher boa que você deve buscar para a sua vida, a qual você deve ficar casado a sua vida inteira, além de te ensinar a vida prática do casamento, de como escolher uma esposa ou um marido bem, vai te falar assim, ó, gente, tá vendo? Esse cônjuge bom, esse cônjuge é a sabedoria também. Você precisa estar casada com ela o tempo todo. Tá? E esse paralelo é muito importante. É por isso que ele vai terminar o livro, como o Arata falou hoje, falando de como achar a mulher virtuosa. Tá? Não só está falando literalmente de uma mulher que realmente ama o Senhor, realmente é temente ao Senhor e é sábia, mas está falando, gente, escolham isso, ó, porque essa é a representação da sabedoria. Casem-se com a sabedoria, vivam junto com a sabedoria, porque essa sim vai fazer diferença na sua vida para o melhor, tá? Então é bem interessante, né? Então, ó, só falando um pouquinho das divisões, vai falar o prólogo, né? Então vai ter diálogos muito importantes. É como se fosse um pai falando para o filho, filho,
sabe? A conversa de pai e filho. Filho, vai por esse caminho que é melhor. Aceita o convite da sabedoria, porque vai facilitar muito a sua vida. Você vai sofrer menos. Cuidado. Cuidado com aquela mulher que vai tentar te seduzir. Cuidado com aquela mulher que, que o tempo todo está procurando uma presa para atacar. Essa mulher não se importa com você, tá? Então é como se fosse uma conversa, né? Do pai falando do porquê que a sabedoria é tão importante. Daí os capítulos 8 e 9 vão personificar a sabedoria, que nem a gente falou, e vai dar o nosso prólogo. Vai já falar por que que a sabedoria é tão importante, vai falar também qual que é a base de toda a sabedoria. O temor ao Senhor, que é o que o Arata falou hoje. O temer é ter medo? Não, mas o temer é você saber respeitar essa pessoa e entender que essa pessoa se preocupa conosco e que quer o nosso melhor. Depois vai vir para os provérbios de Salomão e vai ter tipo uma conclusão, né? Os dizeres sábios. É como se fosse um professor falando para o aluno. Falou, aluno, ó, isso aqui vocês precisam prestar. Ele volta para um diálogo. Presta atenção nisso, cuidado com aquilo. Viva dessa maneira, não viva daquela outra maneira. Depois vai voltar para os provérbios de Salomão e vai terminar com os dois capítulos, né, de Agur e de Lemuel. Agur eu gosto de pensar como se fosse de como uma pessoa que escutou a sabedoria, como ela pensa. E ele vai ter uma oração muito bonita que a gente vai explorar depois, que talvez tá nas minhas top 5 de oração, e tem uma música dos Arrais que fala justamente sobre isso. Porque parece que a sabedoria penetrou tão fundo no coração dele que alterou até a maneira como ele ora. Tá? E no final vai ter os dizeres de Lemuel, que vai falar mais uma vez da mulher sábia, né? Da mulher virtuosa, e meio que vai fazer esse paralelo com a sabedoria. E é por isso que ele vai terminar falando de como encontrar uma esposa. Eu acho que essa é o provérbio que toda mãe quer falar para o filho, né? Continuando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das técnicas, tá? De como foi escrito. Então, a poesia hebraica ela é muito rica. Nada é escrito por acaso, sempre tem um porquê, e o livro de Provérbios não é diferente. E ele vai usar de muitos paralelismos. O que são paralelismos? Você vai reparar que o livro de Provérbios, muitos deles vão ter dois versos, onde ou o primeiro verso vai ser totalmente diferente do segundo verso, ou o segundo verso vai enfatizar o primeiro verso. Ou vai ter uma comparação, né? Tipo assim, ó, o melhor seria você viver dessa maneira, porque a outra maneira não é tão boa. E também vão ter comparações, né? Vai falar assim, ó, gente, viver com a sabedoria é como se fosse uma formiga que ela trabalha o dia inteiro, mesmo quando ela não precisa, porque quando chega o inverno ela vai ter o que comer, né? Então vão ter várias técnicas e a gente vai explorar um pouquinho que eu acho que é muito interessante. Na próxima vez que você for ler, presta atenção nisso. Vê o que vai ser um paralelismo antitético, o que é um paralelismo sintético, e começa a fazer essas anotações. Então, o que é um paralelismo antitético? Fala que é um verso, é um texto composto por dois versos, onde o primeiro ele vai falar algo oposto do segundo. Então, como por exemplo, eu peguei aqui Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então ele vai falar assim, ó, gente, ó como uma vida com disciplina é desse jeito. E uma vida sem disciplina vai ser de outro jeito. E automaticamente a pessoa vai ver qual que é o melhor caminho e ela vai falar, putz, então realmente eu preciso ir pelo caminho da disciplina. Depois tem o paralelismo sintético. Vai falar, ó, são compostas por dois versos, onde o segundo verso vai complementar o primeiro verso. E o exemplo aqui que eu peguei é: o Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Então ele vai falar assim:
Deus faz tudo para um propósito e vai até falar assim, até o ímpio, que você acha que não tem nada a ver, Deus já tem um propósito para esse cara também. Então ele vai complementar a ideia do primeiro. Tá? E eu acho muito legal nós começarmos a fazer essas anotações quando nós lemos o livro de Provérbios, porque vai começar a martelar mais na nossa cabeça e vai começar a fazer mais sentido. Né? Então, outro exemplo é o paralelismo de sinônimo. Ele vai falar duas coisas iguais de maneiras diferentes. Então, o orgulho vem antes da destruição, mas o espírito altivo. Desculpa. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Daí eu, como sendo uma pessoa honesta, fui procurar o real sentido de altivo, né? Porque eu não sei exatamente o que significa. E eu pesquisei, ele é soberbo. Então ele vai falar que o orgulho vai causar destruição e um espírito soberbo, que é igual ao orgulho, vai te causar queda. Então ele vai reforçar essa ideia de que o coração orgulhoso é extremamente perigoso, tá? Então esse é um paralelismo de sinônimo. Depois vão ter alguns momentos de declarações ou afirmações, onde ele vai falar que isso é assim, a vida, é uma observação empírica que ele teve da vida, que talvez muitos eles não conseguem, eles não têm essa, não conseguem transformar em palavras, mas o sábio ele transforma. Um exemplo assim, ó, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então ele viveu, ele entendeu que, ó, muitas pessoas no momento da adversidade eles te abandonam, mas o amigo verdadeiro é esse cara que vai ficar com você na adversidade. Então ele vai fazer uma afirmação importante. Isso também faz parte da maneira como eles ensinam, tá? Como Salomão ensina, como ele passa a mensagem para o leitor, para o jovem. Vão ter comparativos também, né? Onde tem uma breve exortação. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com, com inquietação. Então ele vai falar assim, ó, gente, ele não vai te falar o qual escolher, mas ele vai falar, ó, tem esse que é melhor e esse que é pior. Aí a escolha é sua, tá? Aí também tem comparação, que ele vai dar exemplos para o pessoal entender mais facilmente, né? Como um anel de ouro, aqui não é outro, é como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Assim, essa é uma afirmação. Então, para você entender melhor, ó, toma cuidado com essas mulheres que não são discretas, porque é como se fosse um porco bonito, um porco com adornos bonitos, mas que no final ainda é um porco, né? Então, tudo isso vai ajudar você a entender a mensagem melhor. E por fim, ó, eu queria, já estamos indo para o final, acho que esse livro ele não é muito complicado, tá? Mas é um livro que a gente realmente precisa viver a prática de tudo isso. E por que essa oração de Agur, ela é uma das minhas favoritas? Porque a sabedoria ensinou ele uma coisa muito importante. Olha como a oração, olha essa oração aqui sensacional. Ele vai falar assim, ó, tá em Provérbios 30, tá? Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? E se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Tem uma oração do Arraes que ele vai falar justamente isso. Assim, Deus, me dá o suficiente para que quando o Senhor falar para eu abandonar, eu consiga abandonar. Não quero mais do que isso, porque isso me atrapalha. Então ele entendeu que a bênção de Deus, quando ela é demais, e o ser humano não consegue lidar com isso, ele vai começar a idolatrar a bênção, vai começar a idolatrar a riqueza. E ele vai começar a desviar o foco de Deus e vai começar a focar na riqueza. Mas ao mesmo tempo, se ele for muito pobre, ele sabe das inclinações pecaminosas dele. Ele sabe que a chance dele roubar vai ser muito grande. Então a sabedoria ensinou para ele até uma vida equilibrada. Fala assim, Deus, me ensina a não ser rico a ponto de eu não atribuir as bênçãos ao Senhor, mas atribuir tudo às minhas riquezas e achar que eu sou um cara bom. Mas também não me faça sofrer tanto a ponto de eu precisar pecar. Então, é uma oração que eu vejo que é muito sábio, sabe? Que às vezes
o ser humano tende a ir pro extremo. Ele vai pedir bênção demais, e às vezes ele vai escolher o sofrimento demais também, mas ele de fato não sabe lidar com o sofrimento. E às vezes ele vai começar a questionar a Deus, vai falar a Deus e vai acabar abandonando a fé também. Então, gente, essa é uma oração que eu quero que vocês guardem no coração, tá? Principalmente nós, que somos uma classe média alta, que vivemos bem, a gente precisa ter essa oração no coração o tempo todo. Pedir riqueza o suficiente, não passar de certo ponto a ponto de desviarmos nossa atenção de Deus, mas também não queremos ser pobre e abrir mão de tudo a ponto de precisarmos pecar. Beleza? E por fim vai ser mais ou menos o que eu falei. Ele vai falar, o Lemuel vai terminar o livro falando da mulher exemplar, da mulher virtuosa mais uma vez. E nós podemos entender que essa mulher virtuosa, ela não só é uma mulher física, alguém que nós precisamos procurar como um casal, mas que essa mulher é a sabedoria. Nós precisamos nos casar com ela e nos manter casados até o final da nossa vida, gente. Tá? E é um livro muito bonito, ele é muito fácil de entender, extremamente prático. E era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu acho que em termos teológicos, o livro de Provérbios, ele não é tão complexo, porque ele é extremamente prático. Então, o convite que eu quero fazer para vocês primeiramente, perguntar, né? Será que vocês estão casados com a sabedoria? Ou será que vocês estão dando vários perdidos com a insensatez na vida de vocês, né? Caso é a segunda opção, saiba que nunca é tarde para reafirmar os seus votos com a sabedoria. Saiba que a sabedoria está sempre lá fazendo esse convite para nós. Mas, gente, entra aqui, come comigo, e eu vou te ensinar como viver uma vida melhor. E, ao mesmo tempo, tome cuidado, porque a insensatez ela é muito sedutora. Assim como o pecado, as nossas inclinações, tudo que nos dá prazer momentâneo, um prazer intenso, é muito sedutor para a gente. E a vida é cheia dessas coisas, né? O mundo é cheio dessas tentações, é cheio dessas mulheres. Mas lembrem-se da sabedoria. Lembre-se da sua esposa que vai fazer diferença, a esposa ao marido, né? Que vai realmente fazer a diferença na sua vida, que realmente se preocupa com você, tá? Então esse é o livro de Provérbios, pessoal. Leiam todo dia um capítulo, eu acho que ajuda muito. Não é pesado. Comecem a pensar nesses métodos de ensino que eu falei, né? Nossa, aqui ele está fazendo uma síntese que tá, sei lá que tipo de síntese está fazendo, mas olha só, aqui ele está reforçando essa ideia. Aqui ele está me falando, ó, se eu for por esse caminho, é melhor. Mas não quer dizer que o outro caminho não é uma opção. Mas esse caminho é melhor. Falar, ó, gente, viva dessa maneira porque você vai ser assim, vai ser muito melhor. E olha esse aqui, insensato como ele vive, como é triste, como é ruim viver dessa maneira. Tá? Então, prestem mais atenção e, mais uma vez, lembrem-se de renovar os seus votos com a sabedoria. Tá? É algo que ela espera de você, está sempre te convidando a fazer isso e muitas vezes nós ignoramos. Então, esse que eu tinha preparado para vocês, gente. É um livro relativamente bem fácil de entender, tá? Mas ele é bem profundo e é muito prático. Então, coloquem em prática esse livro inteiro na vida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou algum acréscimo? Fiquem à vontade. Isaac, queria agradecer a aula que você deu, assim, aí quando você estava falando, tem que notar, viu, porque a memória não está muito boa, da personificação da sabedoria, assim, aí até escrevi assim, porque eu sempre li achando que Provérbios 31 era só para mulher, né? Ah, então esse é o que eu almejo ser. E quando você foi falando, eu falei, olha que bacana. Então eu posso colocar isso também como o homem virtual, né? Assim,
Virtual não, virtuoso. Virtual não, Sim, chega de sim. virtual. Né? Então, poderia passar isso para as minhas filhas também, né? Tipo, olha, que homem que vocês podem procurar, né? Assim, como referência, porque sempre ficou só a mulher, né? Claro, a comunidade judaica é extremamente, né? Tudo foi muito machista, tal. Então, achei bem bacana colocar isso também para o homem, né? Então, focinho de ouro, né? Está falando da mulher, mas isso também serve para o homem, né? É, então, quando você estava falando, eu fiz essa analogia, então para mim foi bem bacana, deu um norte também, assim, para falar com as meninas, falar, né, também. Obrigada. Que bom, né? É importante, hein? Ensinar é muito importante. E isso aqui é aplicável para todo mundo, gente. Nós da teologia não gosta de falar que o povo judeu era machista, mas que era patriarcal. Mas realmente, né? E, mas também não se esqueçam, hein, gente, que aqui quando ele fala da mulher, tá falando da sabedoria, gente. Da mulher ou do homem, independente de quem for. Casem-se com a sabedoria. E é difícil. Muitas tentações nessa vida. A insensatez, ela é muito sedutora. Mas tomem cuidado. E é por isso que esse livro vai falar muito da mulher adúltera, tá? Não é. Claro que o desejo, o pecado sexual é um pecado que está muito presente na vida do homem, mas ele também faz muito esse paralelo entre a insensatez, como ela é sedutora, como ela tá preparada para te pegar, né? Mas sim, legal. Obrigado, Li, por compartilhar. Fico bem feliz. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Compartilhar alguma coisa? Oi, Isaac, parabéns. Aula muito bem, sucinta. E acho que a mensagem principal mesmo, acho que você ressaltou, sabedoria é uma pessoa. A Uhum. sabedoria é uma pessoa, essa pessoa reflete na pessoa de Cristo. Ele é a nossa sabedoria. Então, se a Lili quer um exemplo do como é que é esse exemplo, Jesus Cristo cumpriu todas as coisas que está em Provérbio 31. É mais ou menos uma outra analogia. Sim. Muito obrigado, Susan, por ressaltar também. Então é isso, gente. Vamos terminar com uma oração. Eu posso pedir para a Kátia orar para nós, por favor? Você tá muda, Kátia. Kátia? Você tá muda. Querido Pai, obrigada por essa aula que o Isaac deu, Pai, que nos trouxe bastante entendimento, Pai, e temor a Ti, Pai. E o temor a Ti, realmente, Pai, é a razão do nosso viver, Pai. E que nos traga bastante sabedoria para que possamos realmente, no nosso dia a dia, Pai, fazer da nossa vida a Tua vontade. E que possamos ser cada vez melhores, Pai. E dê-nos um coração humilde para Te servir, Pai. E peço ainda mais, Pai, que o Senhor guarde e ore pela família do Sheng Areira, que está no hospital, Pai. Clamamos pela sua misericórdia e a tua cura total na vida da Areira, Pai. Porque essa nossa irmã querida, Pai, possa sair logo do hospital e voltar para casa, Pai. Eu desejo do nosso coração, como uma família, Pai. Num só Espírito eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus, hein? Bom restinho de final de semana Obrigada, para Isaac. todo mundo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.